Deus, a paz do Senhor para você que está nos assistindo. Nós estamos dando início a mais uma aula do RC Teens. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é sobre esse amor que nós vamos cantar nessa hora. Aleluia, louve ao Senhor. A colheita do Senhor preparado para mim e para você é perfeita, mas nós precisamos entender que para chegarmos na colheita existe a plantação. O que eu e você temos plantado diariamente na presença do Senhor,
o que nós temos feito das nossas vidas, das escolhas que decidimos, propriamente daquilo que eu e você desejamos para nós mesmos. Filhos, é importante nós entendermos, a colheita virá, mas nós precisamos plantar aquilo que é correto, aquilo que é o certo, porque a graça do Senhor nos basta. E quando nós fazemos aquilo que Jesus tem preparado para mim e para você, a colheita virá e os frutos serão bons. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Pensando um pouquinho na colheita do Senhor, daquilo que Deus tem preparado para mim e para você, o tema da nossa ministração tem muito a ver com aquilo que nós plantamos. E eu gostaria que você anotasse agora nesse momento no seu caderno. O tema da nossa mensagem de hoje é: eu colherei o melhor do Senhor. Filho, nós precisamos entender que existe um processo. Muitas vezes eu e você queremos tantos frutos, mas nós nos esquecemos de quais sementes nós plantaremos para colher esses frutos. E hoje veremos uma passagem que você talvez já tenha visto, mas que hoje eu creio que o Senhor tem preparado algo novo. A colheita nova para mim e para você virá. Amém? Abra sua palavra no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 1 ao 4. Aqui nós vamos ver algumas colheitas, algumas sementes daquilo que Jesus estava ensinando. E é muito importante que você anote o significado de uma palavrinha, muito importante. Essa palavra se chama parábola. Eu não sei se você conhece, mas a parábola, e eu até anotei aqui, são narrativas imaginadas ou verdadeiras que Jesus apresentava com o fim de ensinar uma verdade. Anote isso, eu vou repetir para você. Parábola é uma narrativa imaginada ou verdadeira que ele, Jesus, apresentava com o fim de ensinar uma verdade. As pessoas naquela época, através das parábolas, são histórias simples, curtas, mas que traduz aquilo que de fato eu e você precisamos viver diariamente. Para aquelas pessoas também acabavam sendo palavras mais fáceis, um entendimento mais fácil. Por isso que Jesus, durante a passagem dele aqui, ele ensinava através das parábolas. E hoje nós vamos ver a parábola sobre os frutos, as sementes. E aqui, antes da gente entender um pouquinho quais são, eu gostaria de mencionar as 4. A primeira semente é aquela que ficou à beira do caminho. Existe a segunda, que as pedras estavam ali sufocando e elas morreram. Existem os espinhos. Então as pedras são aquelas pedras que no decorrer do processo do caminho, às vezes eu e você não percebemos, mas elas também matam. E aqui existem os espinhos, que elas morreram sufocadas, e a boa terra, que elas cresceram e deram bons frutos. Filhos, essas são as 4 sementes, mas nós vamos entender um pouquinho sobre cada uma delas. É importante nós percebermos que aquilo que nós plantamos hoje, um dia chegará. Então, o que você tem plantado, o que eu tenho plantado? Temos plantado amor hoje? Temos plantado a mansidão, nós temos plantado o respeito, nós temos plantado a verdade, porque tudo que nós plantamos hoje, certamente colheremos. Abra então comigo em Mateus 13, no versículo 1, diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Vamos parar por aqui. Essa é a primeira semente. Então nós vemos que o semeador saiu a semear, mas enquanto ele lançava, uma parte dela caiu à beira do caminho. E esse à beira do caminho aqui é muito importante nós entendermos algo que vem daquilo que o Espírito Santo tem para mim e para você. No decorrer do processo, quando nós estamos lançando sementes e existe um semeador, entenda, eu e você somos profetas. Nós estamos aqui para lançarmos a palavra do Senhor para pessoas. Sejam para os seus pais, para os seus amigos, seja para qualquer pessoa. Nós somos o ID do Senhor aqui. Só que a semente, a partir do momento que eu lanço, muitas vezes, algumas elas também, ao fato de transbordarem, elas caem.
Só que existe uma questão à beira do caminho. À beira do caminho não significa que essas sementes foram plantadas mediante ao objetivo inicial. Quando eu estou no caminho e eu estou plantando, certamente eu tenho a convicção que aquilo nascerá e que eu colherei. Mas quando está à beira do caminho, a beira já está fora do propósito. Entenda, essas sementes que foram lançadas e caíram à beira do caminho, aconteceu o quê? Os pássaros comeram. Filho, quando nós estamos vivendo a vontade do Senhor, quando nós estamos cumprindo com o ID dele, estamos ouvindo a voz dele, mas nós estamos muitas vezes à beira, não é no propósito, à beira do propósito, nós corremos sérios riscos. E aí no versículo 19, eu gostaria que você abrisse, tem a explicação mais concreta sobre esse à beira do caminho. Diz assim a palavra do Senhor: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Olha que palavra extraordinária. Quando nós ouvimos, e aqui diz, mas a pessoa não entende, o maligno vem e tira. Filhos, não basta eu ouvir a voz do Senhor, não basta eu estar ligado ao trono do Pai todos os dias. É necessário que eu e você façamos aquilo que Jesus tem preparado para nós, mais do que ouvir, praticar. E aqui nós vemos o resumo disso através da palavra de Jesus. Quando nós ouvimos, mas não entendemos, isso significa que quando eu estou aprendendo da palavra, mas eu não estou entendendo, por quê? O entendimento ele vem com a prática. Por isso que para você entender aquilo que Deus tem para você, você precisa se alimentar diariamente. Mas quando nós não nos alimentamos, corremos o grande risco dos pássaros vir e comerem. No nosso caso, nós precisamos entender que o diabo ele está ao nosso derredor. Filho, o diabo não está brincando de ser diabo. Ele está prestes a nos tragar e nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para nós. E diz assim a palavra de Jesus, eu gostaria que você anotasse aí lá em João 14, 21. Diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Filho, olha o segredo importante nesse versículo. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece. Não adianta você ouvir aquilo que Jesus tem preparado para você e não obedecer. Então é necessário que eu e você façamos o que é correto. O caráter do Senhor é inegociável. E eu coloquei aqui, quando nós não nos importamos com a palavra, quando não praticamos e não nos interessamos por ela, corremos um grande risco de sermos devorados pelo maligno. E aí vem a nossa segunda semente. E eu gostaria que você abrisse aí no versículo 5 de Mateus 13. E diz assim: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Filhos, aqui não entra a segunda semente aqui, aquelas que brotaram. Existe um aspecto importante. Não é que ela não brotou, ela brotou. Mas olha só, não foi preparado. Quando nós não preparamos o lugar, quando nós não preparamos o ambiente, quando nós não preparamos a terra, acontece o que aconteceu aqui. A semente, ela brotou, mas o sol a queimou e a secou, e ela morreu. Filho, eu e você, todos os dias, nós estamos lançando sementes. Mas a que tipo de terreno nós estamos lançando essas sementes? Será que o nosso coração, ou será que os corações que estão recebendo, estão preparados para isso? Sabe por quê? Porque nós vimos na primeira, é necessário ouvir, mas mais do que ouvir, obedecer à prática. E aí no versículo 20 e 21 vem a tradução daquilo que essa semente traz para nós. E eu gostaria que você abrisse lá. E diz assim: quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve e logo a recebe com alegria.
Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo, e quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. E olha aqui um pouquinho para mim. Muitas pessoas hoje estão nesse tipo de semente. Sabe por quê? Porque no momento em que nós estamos vivendo, pessoas estão se esquecendo da promessa, daquele que prometeu. Jesus, ele é fiel para cumprir. Só que as pessoas, elas estão vivendo perseguições, tribulações, aflições, e elas estão se esquecendo da verdadeira alegria que é o Senhor. Filho, nós precisamos nos alimentar diariamente, precisamos ouvir a voz de Deus, para que no momento da tribulação a alegria não morra. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós só nos desanimamos, nós só morremos. Sabe por quê? Porque o Senhor conosco não está mais. A alegria não está mais. Então entenda isso. Nós não podemos deixar a nossa semente cair e ela brotar, mas a hora que surgem as tribulações, o sol, aquela tribulação quente, aquela tribulação que eu não esperava, mas chega um determinado momento que eu deixo de viver e eu morro. Filho, é necessário que eu e você façamos como diz a palavra de Jesus em Salmo 121. Eleva os meus olhos. Então eleva os teus olhos para o alto. O teu socorro não vem das coisas terrenas. O meu socorro e o seu socorro vem do Senhor, aquele que fez o céu e a terra. Amém? E aí entra a terceira semente, o terceiro aspecto aqui, em Mateus 13, no versículo 7. Abra sua palavra comigo. Diz assim: outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. E olha só, elas cresceram, mas foram sufocadas. E acompanhe comigo o que diz a tradução no versículo 22 dessa palavra. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Ah, olha isso daqui, que coisa maravilhosa. Ei, o nosso coração precisa estar no Senhor. Sabe por quê? Porque a riqueza passa, os bens passam, a família passa, mas a palavra do Senhor jamais passará. Tome posse dessa palavra, filho. Nada que o mundo te oferecer, videogame, o melhor carro, a melhor roupa, a melhor boneca, o melhor tablet, o melhor celular, nada daquilo que te oferecerem se compara com a graça do Senhor, se compara com a presença do Senhor. Viva aquilo que Jesus tem preparado para você. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Não deixe os espinhos te sufocarem. Não deixem aquilo que o mundo prega ser bom te sufocar ao ponto de você morrer mediante aquilo que Jesus tinha preparado para você. Creia na palavra, creia na promessa. Jesus, hoje, Ele está te transformando. E existe então a quarta semente. E essa quarta semente eu gostaria que você gravasse no teu coração, porque é essa semente que Deus tem preparado para mim e para você. A terra boa. Ei, o nosso coração, nós vimos aqui, sementes foram lançadas um momento de alegria. Só que se nós não estivermos firmados na rocha, na palavra de Jesus, a hora que a tempestade vier, a semente morre. E aí vem a nossa quarta semente, e eu gostaria que você abrisse em Mateus, no versículo 8, e diz assim a palavra de Jesus: outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor. E no versículo 23 diz a tradução dessa semente: e quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30. Filho, aqui existe uma característica importante para mim e para você. A colheita, ela virá, mas é necessário que o terreno, que a terra esteja preparada. E mais do que isso, que naquele momento, que a partir daquele momento que nós estivermos ali regando, que ela cresça em graça e em sabedoria, mediante aquilo que Jesus tem preparado para nós.
Então é necessário que eu e você hoje façamos aquilo que o semeador, que é Jesus Cristo, tem preparado para mim e para você. Filho, prepare o teu coração. Não deixe as coisas do mundo te levar para longe, não, da presença do Pai. E diz assim a palavra de Jesus em Provérbios 22:4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Filho, você quer viver o sobrenatural? A palavra de Deus diz, a recompensa da humildade. Muitas pessoas não alcançam aquilo que Jesus tinha preparado para elas, sabe por quê? Porque a riqueza, a ganância, a inveja, aquilo que o mundo diz que é correto, a sufocaram e acabaram matando. Filho, mas a recompensa daquilo que Jesus tem através da humildade é a riqueza, a honra e a vida eterna. Filho, entenda algo que eu tenho para você. Hoje, o Espírito Santo, através da minha vida, está dizendo: abra o teu coração para que a terra esteja preparada, para que a presença do Senhor entre, invada a tua vida e que a glória dele seja manifestada. Porque aquilo que ele tem preparado para mim e para você, olhos não viram, ouvidos não ouviram, mas o Senhor, ele te ama e hoje ele está te dando uma segunda chance. Creia nisso. Creia na poderosa graça dele, creia na poderosa presença de Jesus e nada vai te afligir. E eu anotei 2 frases, eu gostaria que você gravasse isso no teu coração. Primeira frase: tudo pode parecer contrário, mas eu sei que a vitória é garantida. Filho, pode as coisas não estarem bem, podem os planos do Senhor saírem do propósito de vida, mas creia, sabe por quê? Porque por mais que os planos do Senhor que foram preparados para você, mas mediante a sua escolha ainda não se cumpriram, Jesus no tempo certo cumprirá. E aí vem a nossa segunda frase: o que Deus tem preparado vai além do que eu imagino. Filho, você às vezes tem plantado, ai Deus, eu creio que isso vai acontecer, mas o que você crê? Jesus tem preparado algo que vai além do que você imagina. Tome posse dessa palavra. E aí eu coloquei uma frase aqui para mim mesmo, mas eu gostaria de partilhar com você. Você pode, vírgula, mas é necessário que você deixe Jesus fazer. Na palavra de Jesus, ela é tão linda que existem aquilo que eu preciso fazer. Ele faz, mas é necessário que eu e você façamos o primeiro passo. É necessário que eu e você renunciemos todos os dias à vontade própria, à vontade da carne. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Obrigado por este tempo tão precioso. Obrigado, Espírito Santo, porque hoje, Deus, nós estamos entendendo que a colheita é certa daquilo que nós plantamos. E nós cremos, Pai, que nós colheremos o melhor desta terra. Hoje, Espírito Santo de Deus, nós renunciamos à nossa vontade, nós renunciamos o nosso eu, nós abrimos o nosso coração, Pai. Prepara o caminho, prepara a terra, Deus, para que aquilo que o Senhor tem preparado para nós cresça e frutifique, que outras pessoas sejam abençoadas, que outras pessoas sejam curadas, que outras pessoas recebam o que há de melhor na Tua palavra, na Tua vontade. Espírito Santo de Deus, faça o novo em nós, e que a Tua glória e que a Tua graça seja, Pai, o centro do nosso coração e que a cada dia possamos crescer em graça, em estatura, em sabedoria, em nome de Jesus, porque nós cremos, Pai, que hoje o Senhor está fazendo uma nova terra, hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de novas sementes e nós cremos que o melhor dessa terra nós colheremos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Filho, tome posse dessa palavra, creia, a promessa que tem estabelecida para mim e para você está em nossas mãos. Lance a boa semente e certamente você colherá. Amém. Tu és bem-vindo entre nós, Senhor. Não há nada igual, não há nada
presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. A glória do Senhor é real dentro da minha vida e da sua vida. Acredite em Jesus, confie nesse nome que tem o poder para fazer infinitamente mais. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua presença. Espírito Santo, a tua presença é real. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo em nossas vidas, na nossa família. Espírito Santo, mova o sobrenatural e que neste dia a tua graça se envolva, Senhor, a minha vida, a vida desses que nos assistem, a vida da nossa família, em nome de Jesus, Pai. E nós cremos que nós provaremos o sobrenatural, porque nós acreditamos num Deus que tudo pode. Espírito Santo, faça o novo em nós todos os dias, em nome de Jesus. Queridos, acompanhe a nossa programação no Facebook, no Instagram e no YouTube. Seja muito abençoado e que nesse momento você continue adorando a Jesus. Deus te abençoe, uma semana extraordinária.